sessão plenária desta quarta-feira, os parlamentares analisaram um projeto do deputado Paulo Ramos que determina que os serviços particulares de prevenção ao incêndio e o atendimento das brigadas sejam feitos por bombeiros profissionais civis. O profissional deve ser habilitado pelo Corpo de Bombeiros Militar do Estado. A matéria aprovada segue para análise do governador. A profissão de bombeiros civis já tem uma lei federal regulamentando. Então, é uma profissão existente. Não existe nem competição entre o Corpo de Bombeiros Militares e os bombeiros civis, que trabalham nas empresas. É uma obrigação das empresas, nos edifícios, a inclusão no seu quadro funcional de bombeiros civis. O Estado pode ter uma política de segurança de barragens e um sistema de informações. A ideia é garantir o monitoramento periódico das diversas barragens existentes no Estado para evitar desastres como o de Mariana, em Minas Gerais. O texto prevê um prazo de 1 ano depois da aprovação da lei para que os gestores apresentem o plano de segurança para análise e fiscalização do governo. A proposta do presidente da Casa, deputado Jorge Pisciani, e do deputado Bruno Dauaire foi aprovada e segue para a sanção ou veto do governador. Esse projeto de lei aprovado hoje, que é um marco regulatório da política de segurança de barragem, que abrange desde o sistema de informação de barragem até o plano emergencial em caso de catástrofe, vai ser implementado e nós, deputados, estaremos aí fiscalizando o cumprimento dessa legislação, que é muito importante para o Estado do Rio de Janeiro. E o deputado Luiz Paulo quer regulamentar a aposentadoria compulsória de servidores públicos. O texto define que os servidores recebam um benefício proporcional ao tempo de contribuição. O projeto aprovado segue para análise do governador. Se o cidadão desejar, ele pode prorrogar a sua estada como funcionário ativo do Estado até os 75 anos de idade. A gente fez questão de colocar aqui na lei complementar, até pensando no Tribunal de Contas. No Tribunal de Contas, a idade da expulsória era 70. Então, a idade mínima que estava na Constituição para você ir para o Tribunal de Contas era 65 anos. Agora pode ser até 70. Mas se o cara for com 70 e resolver se aposentar com 71, pode. Mas não leva nenhum dinheiro para casa, porque não tem 5 anos de efetivo exercício no cargo. Ainda na pauta, a proposta do presidente da Casa, deputado Jorge Pisciani, que determina que os estacionamentos dos shoppings sejam monitorados por câmeras de segurança. As imagens devem ser armazenadas por 45 dias e os estabelecimentos que descumprirem a norma poderão ser multados. A matéria recebeu 2 emendas e volta a ser analisada pelas comissões. E a deputada Tânia Rodrigues quer que conste no registro de ocorrência se a pessoa tem algum tipo de deficiência ou não. O texto também determina que seja informado se a violência resultou em alguma deficiência ou se agravou o problema já existente. O projeto foi aprovado e segue para a sanção ou veto do governador. Infelizmente, no país, nós não temos uma estatística sobre isso. Então, as pessoas com deficiência, elas sofrem muito maltratos, abandonos, violência física e psicológica e é extremamente acentuado nessas pessoas porque elas dependem geralmente do seu agressor e a maioria das vezes não tem como denunciar. E quando chega num hospital onde o médico detecta que tenha uma agressão, é necessário que se faça essa ocorrência, porque assim você estaria salvando a vida dessas pessoas. E a deputada Marta Rocha e o presidente da Casa, deputado Jorge Pisciani, querem alterar a lei que criou o vagão exclusivo para mulheres no metrô e nos trens. O objetivo é garantir o cumprimento da lei com a aplicação de multas, tanto para os homens que estiverem no vagão feminino, quanto para a concessionária que administra o serviço. O projeto recebeu 2 emendas e volta a ser analisado pelas comissões. Eu acho que toda emenda, eu não tenho problema nenhum de receber minha emenda, de recebimento de emenda. Eu acho que desde que a emenda seja construtiva e agregue e aperfeiçoe o projeto, eu acho extremamente importante. Eu quero lembrar que esse projeto é originalmente do deputado Jorge Pisciani e depois eu fui chamada nesse segundo momento e a gente espera que ainda
antes do término desse mandato, dessa legislatura, nós possamos estar concluindo esse projeto. Analisado ainda as emendas ao projeto da deputada Ana Paula Rechuan, que garante o direito ao parto humanizado na rede de saúde pública do Estado. A ideia é que seja feito um plano individual de parto durante o pré-natal. A proposta também precisa da sanção do governador para se tornar lei. Que nós possamos ter a menor interferência possível do profissional médico ou do enfermeiro, mas que o parto possa acontecer com segurança, seja no domicílio ou no ambiente hospitalar, e que a família também dessa paciente possa estar presente e que o bebê possa vir ao mundo da melhor forma, da forma mais harmônica e com a menor interferência possível. E o deputado licenciado Gustavo Tutuca quer garantir que as aulas de educação física sejam ministradas por professores graduados em nível superior. O Estado e os municípios têm 2 anos para se adaptar à nova regra. O texto aprovado retorna ao plenário para a segunda discussão. O Brasil já tem curso de graduação desde a década de 30 do século passado. Não havia nenhuma justificativa para que em algumas etapas da educação obrigatória brasileira, como a educação infantil e o ensino fundamental, primeira etapa, a educação física não tivesse a exigência da formação profissional nos seus docentes. Então é uma justa vitória dessa categoria. A Assembleia Legislativa, acho que induz para o restante dos estados da federação, né, esse sentimento, esse posicionamento, e só melhora a qualidade da educação brasileira. O Estado pode ter um centro profissionalizante para pessoas com autismo. Entre os cursos que devem ser oferecidos estão marcenaria, pintura, jardinagem, música, informática, entre outros. Os centros devem ter equipe multidisciplinar para atender às necessidades dos alunos. A matéria do deputado Nivaldo Molim precisa passar por nova votação em plenário. Nós sabemos que no país nós temos 1% em torno de 2 milhões de autistas, né? E São Gonçalo hoje é a segunda do estado do Rio de Janeiro, que vai inaugurar agora em janeiro, e é muito importante inserir no mercado de trabalho através de cursos profissionalizantes de diversos formatos, como pintura, marcenaria, canto, instrumentos, né, como violão, são tão diversos cursos, né, informática, né, e que eles podem inserir nesses projetos aí. No expediente final, a deputada Ana Paula Rechuan fez um alerta sobre os riscos da Zika vírus. Então, o que nós precisamos é que cada um exerça a sua função de cidadão e faça os 10 minutos a favor da vida, não só dele, mas do vizinho, do amigo, da família, que isso é que vai fazer a diferença, porque 90% dos focos do mosquito estão dentro das residências. O presidente da Frente Parlamentar de Políticas Públicas para a Juventude, deputado Thiago Pampolha, participou da assinatura de um convênio para fortalecer o programa Caminho Melhor, que atende jovens que cumprem medidas socioeducativas. Nós temos cerca de 1.100 jovens, né, no Rio de Janeiro que cumprem essas medidas socioprotetivas. É um número muito pequeno, perto do que nós podemos oferecer. É um Estado e uma Prefeitura engajados para salvar e oferecer oportunidades para esses jovens. Então era inconcebível isso não ter acontecido. Então o secretário Marco Antônio Cabral identificou essa lacuna, implementou esse programa de forma associada à assistência social e tem tudo para dar certo. O deputado Tio Carlos comemorou a aprovação do projeto que determina que as aulas de educação física sejam ministradas por professores graduados. É muito importante que, apesar de todo o reconhecimento do valor do profissional de educação física, principalmente no 1º ou 5º ano, muitos municípios fazem a opção de colocar professores generalistas. Isso para a gente é temerário, até por uma questão de própria saúde dessas crianças.